Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos importantes no manuseio de materiais e equipamentos de laboratório que podem ajudar a melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados na bioquímica. O objetivo dessas recomendações é diminuir os fatores de interferência em testes realizados pelos equipamentos. Um dos pontos principais que nós vamos abordar é a melhora no manuseio dos calibradores e controles, que são um item fundamental no procedimento de dosagem dos analíticos na bioquímica. E também algumas recomendações para melhorar a performance dos equipamentos e, consequentemente, a qualidade dos resultados. E também minimizar as interrupções da rotina de exames dos nossos clientes e assim aumentar o índice de satisfação dos clientes do laboratório. Hoje eu queria abordar principalmente um aspecto que é muito importante no processo de análise, que é a reconstituição de calibradores e controles. Cuidados que se devem ter no manuseio deles, na preparação, porque esse material é um material fundamental dentro do procedimento de dosagem, porque ele vai influenciar diretamente no cálculo do resultado. Então, qualquer desvio que ele sofra, qualquer alteração, vai impactar diretamente na qualidade do resultado. Para que esse material seja preparado, é muito importante se trabalhar com equipamentos adequados. Então, geralmente todo calibrador e controle ele vem liofilizado e ele precisa ser reconstituído para ser utilizado. Então é importante, quando for reconstituir, se utilizar uma pipeta adequada, ou uma pipeta de vidro graduada, ou uma pipeta automática com as ponteiras adequadas, que estejam calibradas e que estejam ponteiras novas, pipetas limpas, todos adequados e que não tenham nenhum tipo de contaminação, para evitar qualquer tipo de interferência na dosagem. E depois que se reconstitui o material, deve-se esperar um tempo indicado na bula. Geralmente é em torno de 30 minutos, mas é preciso sempre que se confira na bula do material que está sendo preparado como é que o fabricante recomenda. Ele dá lá todas as instruções, o tempo de espera e tudo. Então é muito importante sempre seguir as instruções do fabricante. Uma observação importante é que não é aconselhável utilizar seringas em hipótese nenhuma. Às vezes a gente visita alguns laboratórios e aí vê que se utilizam seringas para reconstituir calibradores ou controles. Acontece que a seringa não é um instrumento de precisão. A escala dela, a medição dela não é uma medição precisa. A recomendação de calibradores e controles tem que ser feita com um instrumento graduado, adequado para essa finalidade, para uma medição precisa. Lembrem-se que os calibradores e controles, eles impactam diretamente no resultado obtido nas amostras dos pacientes. Então, se você reconstituir errado, você vai estar errando o resultado das amostras em última instância. As seringas, elas podem ser usadas no preparo de soluções de lavagem em líquido de sistema, que são soluções auxiliares usadas nos equipamentos e que não requerem uma precisão tão grande. A gente às vezes vê, inclusive, alguns laboratórios preparando essas soluções usando como medida a tampinha da garrafa da solução, considerando que aquilo ali é 5 ml. Mas o volume varia demais de uma garrafa para outra, é um instrumento ainda menos preciso do que uma seringa. Então, para o preparo dessas soluções de lavagem, soluções auxiliares, é melhor usar uma seringa do que medir com a tampa. Se você tiver uma pipeta, ótimo. Se não tiver, para essa finalidade, pode usar uma seringa. Mas jamais preparar calibradores e controles com seringa. Depois de reconstituído esse controle calibrador, ele possivelmente uma alíquota dele vai ser usada na hora e depois ele tem que ser armazenado para uso posterior. Sempre deve-se seguir as instruções contidas na bula. A bula vai dizer quanto tempo ele é estável em geladeira, se é que pode ser guardado em geladeira, ou quanto tempo ele é estável congelado. Então você sempre tem que consultar. O cenário mais comum
é ele ser congelado. Para que o controle ou o calibrador seja congelado, eles precisam ser alicotados, ser divididos em alíquotas. O volume varia, geralmente na faixa de 200, 300 ou 400 microlitros. E importante que eles têm que ser armazenados em tubos bem fechados para evitar evaporação durante o congelamento. Geralmente a gente recomenda trabalhar com tubos Eppendorf, que são pequenos, né, ocupam pouco espaço, podem ser bem fechados, então é mais prático. Depois deles alicotados, armazenados em congelador a menos 20 graus. E por que alicotar? Porque uma vez que ele é descongelado, não pode mais ser congelado novamente. Então, se você dividir em alíquotas, você consegue fazer com que o seu material renda mais. Depois de congelado, então, ele tem uma estabilidade que geralmente é em torno de 30 dias. É preciso conferir também lá na bula, para ver o que é que o fabricante diz. No momento que for usar aquele calibrador ou controle que está congelado, deve-se retirar aquele frasco do congelador e deixar ele ali a temperatura ambiente por uns 15 a 20 minutos para que ele descongele completamente. Depois é muito importante que ele esteja bem homogeneizado, porque o processo de congelamento torna o material não homogêneo, e depois de homogeneizar bem, transferir ele para a cubetinha adequada para o equipamento onde ele vai ser usado. Então, como eu tinha falado, essa alíquota não pode ser recongelada depois do uso. O que sobrar tem que ser descartado. Outro cuidado importante também é não deixar o calibrador ou o controle a bordo do equipamento por muito tempo. Você não pode colocar o calibrador lá na cubetinha e colocar no carrossel do instrumento de manhã para usar ele de tarde. Aquele material ali está numa cubeta aberta, ele vai sofrer evaporação. E aí a concentração dele se altera e vai, consequentemente, gerar uma alteração no seu resultado. Então você deve colocar ele lá no equipamento e usar ele no máximo em 2 horas. Depois disso, ele já deve ser descartado. E outra recomendação também fundamental é você conferir se o lote que está cadastrado no equipamento é o lote que você está usando, conferir no rótulo lá do frasquinho do controle que você está usando. Lembrar que as concentrações variam de lote para lote. Então é muito importante que você esteja trabalhando com um lote que está cadastrado no equipamento, senão precisa atualizar o cadastro na máquina. Além dessas recomendações para o manuseio correto de calibradores e controles, eu queria passar também algumas recomendações para os cuidados com o instrumento e outras soluções que também são usadas na máquina. Geralmente o equipamento pede para colocar uma garrafinha ou um tubinho com água destilada, ou os dois, uma garrafa e um tubo com água destilada, que é para usar para branco, para algumas lavagens, algumas coisas assim. É importante que essa água seja renovada diariamente. Você não pode encher um tubinho com água e deixar ele lá uma semana, certo? Ela deve ser renovada para evitar a ocorrência de depósitos, proliferação de bactérias e coisas do tipo. Então, todo dia substituir aquela água por uma água novinha, fresquinha, recém-produzida. As garrafas de solução de lavagem, garrafas de esgoto, garrafas de reagentes, que você completa o reagente manualmente, elas devem ser sempre também limpas, regularmente limpas, para evitar também a formação de depósitos e contaminação. Então, uma vez por semana ou a cada 15 dias no máximo. É importante ainda realizar todos os itens da manutenção preventiva do usuário, seja manutenção diária, semanal, quinzenal, mensal, varia de máquina para máquina. Sempre vai ter um manual que vai dizer a você quais são as manutenções requeridas por aquele equipamento, então sempre deve ser seguido. Um item importante também é inspecionar e registrar diariamente a condutividade da água destilada, quando aplicável, né? Ou seja, quando é um equipamento que tem um sistema de purificação de água acoplado a ele, registrar diariamente. Geralmente também tem um campo no checklist de manutenção para que se registre, para você ver se a água está na condutividade adequada, recomendada pelo fabricante também. De preferência, registrar toda essa manutenção em um checklist, para você ter um maior controle, garantir que essa manutenção seja feita diariamente, e também esse registro também serve como uma evidência para o caso de você precisar investigar alguns problemas, alguma coisa assim, algum questionamento de resultado, você tem ali o registro de que você está fazendo a manutenção correta do equipamento.
Então isso é muito importante. Essas evidências são sempre muito importantes, seja para uma auditoria, seja para algum questionamento, para qualquer problema do tipo, e até para o seu controle e para a sua tranquilidade em saber que o equipamento está sendo mantido da forma adequada. É sempre bom lembrar que a utilização correta e a manutenção correta do equipamento são uma condição essencial para o bom funcionamento do instrumento e, consequentemente, para a qualidade dos resultados liberados por ele. Então, quando você trabalha da maneira correta, sempre vai ter a tranquilidade e a certeza de um bom resultado. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.